aqui, junto com a Arielle Nascimento, ela é psicóloga e vai ajudar a gente nesse bate-papo. Eu recebo aqui também a Diva e a Jaqueline, que são mães. E aí, vamos lá, imagina vocês, de madrugada, toca o telefone e a filha, no auge dos 17 anos, falando: mãe, vem me buscar numa festa que eu quero ir embora. A mãe: como assim, na festa? Sendo que eu nem sabia que você estava nessa festa. E a mãe foi. Assim fez a mãe da Flávia Alessandra. E não deu um brigueiro no carro e nem no dia seguinte. O silêncio reinou. E aí, qual seria a reação de vocês, hein? Boa tarde. Boa tarde, Roberta, mais uma vez. Então, como eu falei com você por telefone, eu não tive, aconteceu com a minha filha, mas eu não tive, foi bem longe a minha reação da mãe da Flávia Alessandra. Porque, assim, como eu nunca tive ninguém que me protegesse, eu tive que, muito cedo, desde a minha adolescência, a partir dos 12 anos, aprender com o mundo a me proteger. Eu não tive proteção de pai, de mãe, de irmãos, eu tive que aprender na selva de pedra mesmo. Então, eu tenho essa super proteção. Inclusive, ela até falou comigo que essa super proteção atrapalha, mas eu sempre digo para ela que é porque eu não tive quem me protegesse, a quem recorrer em momentos difíceis, de desespero, que eu tenho essa super proteção. E uma vez ela mentiu para mim, falou que ia para um lugar, foi para a praia com uma coleguinha de escola. Falou que ia para o shopping com a colega e a mãe da colega, porque eu não deixava ela sair com ninguém, só com a gente, os irmãos, ou alguém que eu conhecesse, tivesse confiança. E ela foi para a praia, e aí eu descobri, assim, eu estava passando no terminal, eu vi. A mãe da menina falou: ué, vocês não estavam no shopping? Aí eu no shopping? Não. Aí quando eu falei o que a minha filha tinha falado, ela falou assim: nós duas somos enganadas, então, as duas mentiram. E aí, quando eu liguei para minha filha, eu falei: onde você está? Aí ela começou a gaguejar, mãe, por favor, mãe. Aí eu falei: ou você vem para casa agora, ou eu vou te buscar com a polícia. Ainda bem que tinha telefone, né? Que você conseguiu localizar a sua filha. Exato, que se fosse em outros tempos... Eu falei: eu chamo a polícia e eu te arrasto pelos cabelos, vem para casa. Porque ela mentiu para mim. Aí depois ela chegou, sentou, conversou, eu esperei, ela chegou, esperei a raiva passar, porque na hora da raiva eu ia dar um peteleco nela, então eu esperei a raiva passar. Fui conversar com ela e eu falei assim: você entende o meu ponto de vista? Que poderia ter acontecido algo com você, eu não sabia onde você estava. E se eu não tivesse descoberto, talvez eu não ia saber. Então, assim... a questão da importância, ali também eu vi que a questão da importância da gente não receber da forma que eu recebi, da forma que eu reagi, sabe? Você acolher, dá mais, passa mais segurança para eles terem abertura de falar onde vão, com quem vão, o que vão fazer. E depois... acaba que a gente aprende muito com isso, né? Como isso, pais, demais, né? A gente aprende. E com você, Diva, como é que você reagiria, ou se já aconteceu alguma situação assim também? Então, de irem escondidos, não, mas de falar que iam para um tipo de festa diferente, sim. Não com a minha filha, com o meu filho. E eu já fui buscar, mas não de brigar, sabe? Mas eles tinham, assim, um receio de falar comigo alguns lugares que vão, porque eu tive uma criação bem diferente. Eu vim de uma criação do interior, então é uma criação diferente, né? Então eles tinham receio comigo, porque achava que tudo eu ia brigar e tudo mais. Mas eu sempre pedia para me falar a verdade, exatamente porque no momento de necessidade, você precisa saber a realidade, o que está acontecendo. Até ou para proteger, ou para defender, ou seja lá para que for, você precisa saber a verdade. Então, eu já fui, sim, parar em locais para poder buscar meu filho, mas não briguei. Eu prefiro proteger e mostrar para ele a importância de falar o que está acontecendo. Agora, já quando eu era adolescente, aí já foi o contrário, né, Roberto? Outros tempos também, né? Melhor deixar quieto o que aconteceu com a gente. Acho melhor, senão se você pegar como exemplo, não vai dar certo. Dá tudo errado. Mas você aí de casa, já pegou uma mentira do seu filho, da sua filha? Qual foi sua reação? Diz aí pra gente, né? Por que será, Arielle, é comum os adolescentes mentirem, falar que vão para uma festa, na verdade estão em outro tipo de festa, ou então falar que está indo para o shopping e vai para a praia? Por que a necessidade de mentir? É uma fase delicada, né, de transição, mas ao mesmo tempo, por melhor que tenha sido o ambiente inicial, familiar, né, com muito amor, com muito laço, essa fase vão ter necessidades de experiências que são até importantes de serem vividas,
porque eles estão no momento, por outro lado, de querer experimentar alguma autonomia, né? Então, ali ela tinha 17 anos quando essa cena aconteceu, e nós também queremos, né? A gente quer criar os nossos filhos para que eles possam, né, 18 anos, vai para o vestibular, vai para a faculdade, que eles sintam que são alguém no mundo com uma vida própria, uma vida autêntica, mas cabe a nós, pais, sobreviver a esse período de transição. Como que a gente pode, por outro lado, né, cuidar para que eles não fiquem tão vulneráveis aos riscos tão próprios dessa idade, porque não adianta achar que eles vão viver, né, arriscar essas experiências que eles precisam de criar saídas ali na hora, num simulador, né? Igual a gente às vezes vê hoje em dia. Eles precisam estar ali vivendo, e é uma fase que eles estão se identificando com os amigos, eles estão colocando em teste, né, esse vínculo também com os pais, eles estão também experimentando algo que é importante, que é a desilusão da perfeição dos pais. Então, eles também estão dizendo, bom, se eles não são perfeitos, também não preciso ser tão perfeito. Deixa eu contar aqui que eu vou para um lugar, vou para outro, mas, ou seja, eles estão mesmo conquistando alguma autonomia, mas sem tanta responsabilidade. É essa dose aí que faz com que, às vezes, eles se lasquem, se coloquem em ciladas verdadeiramente vulneráveis, mas como que a gente pode fazer para que também eles não se sintam impedidos de construir as próprias experiências, construir ali, né, uma noção de que eles podem, né, atravessar a rua, experimentar relações. Bom, aí é muita empatia a gente oferecer esse ambiente que a gente viu no vídeo, onde é continente, ou seja, não reagiu com pânico, ela não reagiu com uma reatividade, ela conseguiu oferecer ali um limite diante, né, de um reconhecimento claro da filha de que aquele ambiente não estava muito favorável, não era um ambiente que protegia ela. Isso não vem à toa, isso só pôde acontecer porque ela recebeu certamente lá nos inícios muita orientação, muita fala desses pais cuidadosos, com a realidade que ela é, assim, é a realidade, né? Olha, aqui tem comentários. Boa tarde, meus filhos saíam para baile funk, eu gritava, eu batia, foi uma fase bem difícil. Mas hoje eles entendem, viu, que foi pro bem deles. Boa tarde, Albertinho, estou passando isso com a minha filha de 15 anos, até colocar travesseiros para pensar que era ela fez isso, misericórdia. Imagina só o sentimento da mãe, a decepção quando descobre literalmente que não era a filha ali de baixo. Olha, minha filha foi para um baile no Morro de Vitória com todo mundo armado, isso ela com 15 anos. Tá? E foi me contar aos 16, quase morri do coração. Hoje ela tem 30 anos. Meu nome é Renata, sou moradora de Cariacica Sede. Acabei brigando muito com ela, pois sempre fui muito sincera e aberta para ela. Por quê, né? Será que mesmo os pais sendo assim legaizões, sabe, super bacana, papai e mamãe, mas mesmo assim eles não querem contar a verdade pra gente? Olha, eu tenho um adolescente de 15 anos e graças a Deus até o momento eu não passei por essa situação, mas tentando imaginar essa realidade e me conhecendo, eu não sei se eu teria muita conversa, não. É o comentário da Letícia Maria de Viana. E agora eu vou fazer uma pergunta forte para os pais, para quem está acompanhando agora a gente. É o seguinte, se der algum BO com seu filho na rua, para quem que ele vai ligar primeiro? Vai ligar para os amigos ou vai ligar para os pais? Porque a gente viu ali, interessante, que a Flávia Alessandra se sentiu desconfortável nessa festa e procurou a mãe. E para vocês, é claro isso? Meu filho vai ligar para mim, com certeza. E para você, Jaque? Apesar desse enredo todo que eu falei, porque eu sou uma mãe, ao mesmo tempo que eu sou uma mãe tradicional em algumas situações, eu também sou uma mãe cabeça aberta. Então, hoje, atualmente, eu tenho certeza absoluta que qualquer um deles, se precisasse, eles ligariam para mim. Qual é o segredo, Arielle, para que exista essa conexão dos pais e os filhos? Acho que é esse ambiente confiável, né? Diante de um filho que, assim, por mais que seja desagradável receber uma ligação de um filho dizendo que está onde não deveria estar, mas reconhecendo que, olha, não foi legal, não está legal, preciso de ajuda, é o melhor dos mundos. Acho que a maior dificuldade é quando a gente está numa fase com os adolescentes em que eles não reconhecem, não concordam que está, né, num baile funk ou numa festa mais violenta, isso oferece risco para eles. Quando o filho já está reconhecendo que oferece risco, zeramos a fase. Até chegar nesse ponto, é a gente sustentar, entendendo que eles estão numa fase de construção da própria identidade. Isso inclui uma separação do discurso dos pais, mas a gente precisa ali estar perto com a nossa presença, com o nosso olhar, de modo que eles sintam que
o silêncio, né, que às vezes vai reinar, não é um silêncio de negligência, não é um silêncio de abandono, é um silêncio que respeita o tempo, respeita às vezes aquele momento no quarto, mas na hora que precisar, a gente está ali a postos. Perfeito. Ó, e a atitude da mãe da Flávia Alessandra e de vocês duas depois era sempre o quê? O acolhimento. Eu percebi isso em comum. Parabéns. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês.